Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa uma pessoa que não consegue ruminar? Porque é que quando você vive vilipendiando, você vive transgredindo, você vive caindo no mesmo erro mais de 3 vezes e você não quer ver o cenário da sua própria vida, Deus explica que essa pessoa ela não vai conseguir ruminar. Quer dizer, tem pessoas que não sabem o que é ruminar, o que é viver vilipendiando. Então, geralmente, quando uma pessoa ela ignora a própria visão, a própria razão, o próprio sentimento, eles caem no mesmo erro que ele é de geração, porque ele não sabe a respeito do ruminar, daquilo que eu passei 3 vezes pelo mesmo erro e agora eu transformo o erro em acerto porque eu não quero me arrepender. Deus explica isso. São pessoas que não conseguem se arrepender. Então, o que é que Deus faz com esse tipo de pessoa que ela não quer ver, que ela não quer se arrepender, que ela já carrega um excesso de medo muito grande, uma ira muito grande dentro deles, e eles vão buscar uma perfeição de fora. Eles vão buscar se moldar, se encaixar em algum padrão. Então, às vezes, você vê um homem que fez 2, 3 mulheres sofrer e você diz assim, como existe a lei do retorno se agora ele está vivendo bem com essa mulher, né? Porque Deus explica o que é que ele vai tentar fazer para se encaixar em algum padrão. Para ele conseguir sobreviver, ele vai mudar por fora. Ele vai tentar buscar entender a própria razão da visão. Por quê? Porque ele já vive sem conseguir ruminar, sem conseguir se arrepender, então ele vai viver vilipendiando, que é o que eu vou explicar para você. Então, a maioria dos homens que ele já fez 2, 3 mulheres sofrerem, eles caem na mão de mulher que gosta de bruxaria, de mulher que gosta de feitiçaria, de mulher que vai dar um jeitinho brasileiro para amansar aquele homem, para domar aquele homem, para tentar se permanecer com aquele homem. E você vai dizer assim, cadê a lei do retorno? Né? Cadê a lei do retorno que ele traiu a primeira, traiu a segunda, e aí, por que é que na maioria das vezes tem pessoas que eles vão firmar lá pro terceiro, o terceiro relacionamento, é que você vai ver que aquela pessoa, ela vai durar mais tempo, já depois da terceira relação. Ela vai durar mais tempo, ela vai dizer, foi de Deus, é de Deus esse relacionamento, porque eu já tenho 10 anos, 20 anos, quer dizer, tudo que aquele homem fez lá no passado, parece que não teve lei do retorno para ele, porque tem pessoas que não sabem o que é ruminar, o que é vilipendiar, uma pessoa que vive em vitupério. Então, quer dizer, ele desconhece das leis de Deus, ele não quer saber sobre isso, ele não crê assim. Então ele vai sempre justificar os seus próprios erros e aí depois, na maioria das vezes, por isso você vai ver que o homem, ele firma já quando ele gosta de trair, de mentir, de humilhar as mulheres e trocar de mulheres. Agora ele vai tentar, isso é só um exemplo que eu tô dando, para que você entenda o que é o vilipêndio. Para que você entenda o que é uma pessoa que ela não consegue ruminar. E se não consegue ruminar, ela também não quer se arrepender. Ela protege o coração dela, ela protege o sentimento, ela cria uma visão de superação. Então Deus explica em Hebreus que ele vai buscar uma perfeição. E é justamente nessa visão de perfeição que ele não vai conseguir entender a razão. E ele vai dizer assim, na maioria das vezes, homens ou mulheres que já se prostituiu e que a pessoa mesmo tentou mudar por conta própria, ele vai dizer assim, mulher gosta mesmo é de homem que não presta. Porque quando eu não prestava, eu era mais valorizado. Agora que eu tentei mudar, quer dizer, aquele homem, ele tenta se encaixar, ele tenta se enquadrar num perfil
E a mulher, na maioria das vezes, que ela já andou na bruxaria, na feitiçaria, para quebrantar aquele homem, ela vai acreditar que a feitiçaria deu certo. Pois é, ela vai pensar assim. Quer dizer, eu estou conseguindo aquebrantar. Ele está amansando, ele está soltando a mão, eu estou conseguindo o que eu quero. Porque as pessoas desconhecem a respeito do que Deus explica do arrependimento. Tem pessoas que desconhecem a respeito do que é ruminar, do que é vilipediar, do que é se arrepender. Então, quem desconhece a respeito disso, geralmente, para que você tenha essa visão do que eu vou explicar aqui para você, a pessoa precisa ter 3 frustrações, 3 mudanças, ela muda 3 vezes no mesmo sentido, na mesma área, para que assim ela perceba que tem algo errado com ela mesma. Quer dizer, um exemplo, né? O homem já traiu a primeira, traiu a segunda, na terceira, ele vai tentar mudar. Ele vai tentar parar de trair, ou ele vai tentar parar de bater se ele bate na mulher. Ele vai tentar fazer uma mudança externa. Já na terceira situação, são pessoas que Deus está explicando aqui sobre o rubimento, o que são doutrinas de homens, para que você tenha essa visão. Então, quer dizer, eu mesmo transgredi em todas as áreas da minha vida por mais de 3 vezes. Por isso que quando eu busquei a Deus, e Deus arrancou as minhas iniquidades, Ele me deu um ensino muito profundo sobre iniquidades. Porque quer dizer, se eu troco de relacionamento mais de 3 vezes, quer dizer, o problema só pode estar em mim. É só um exemplo que eu estou lhe dando, né? Pessoas que trocaram de relacionamento, quer dizer, então é eu que não tenho sorte, é eu que tenho o dedo podre, é eu que não consigo. Porque as 3 pessoas que eu me relacionei tinham defeitos diferentes, mas não se encaixou no meu padrão. Isso quer dizer uma pessoa que vive vilipediando, que não consegue ruminar. Entende? Ela vai tentar se enquadrar, ela vai tentar entrar num perfil, ela vai tentar pegar as experiências de vida dela para entender onde foi que ela errou. Onde foi que eu errei, que eu não consigo acertar. Quer dizer, então se eu errei ali, eu não vou mais errar ali. Entende? Quer dizer, uma pessoa que ela vive vilipediando, que ela não consegue ruminar, geralmente ela tem que ter 3 percas na mesma área, para que assim ela consiga ver que tem algo errado na vida dela. Mas tem pessoas que mesmo vendo, ela não quer ver, ela não quer entender. Então, geralmente, pessoas que perdem mais de 3 filhos, perde 3 filhos. Quer dizer, enterrou 3 filhos, 3 abortos, né? Quer dizer, a pessoa tem que ver que tem algo errado com ela. Que é na vida dela que ela tem que tentar mudar, que ela tem que tentar entender a visão da razão. Pessoas que têm 3 qualificações na carteira profissional, tem 3 empregos, 3 profissões, não tem 3 empregos, tem 3 capacitação, tem 3 qualificação, mas ela não consegue exercer. Quer dizer, a porta se fechou de um lado, de outro, e agora ela vai tentar sobreviver em alguma área da vida dela, porque ela está perdendo naquela mesma área, na área profissional, na área sentimental, na área financeira, entende? Então, quer dizer, a pessoa que ela não quer ver, que ela não quer se arrepender, que ela não quer entender, ela vai viver sem conseguir ruminar. Ela vai viver vilipediando, que é isso que Deus explica. Então, nessa visão desse cenário, você consegue entender por que é que o homem, na primeira relação, ele fez a mulher sofrer. Na segunda, na maioria das vezes, ele ainda é pior. São casos que eu estou dando exemplo para que você entenda do que é os rubimentos do mundo que Deus explica. Quer dizer, na maioria das vezes, o homem, ele traiu a mulher na primeira, né? Ele traiu, ele humilhou, ele xingou. Na segunda relação, aquela mulher que entrou na vida dele, ela vai pensar assim, ele fez com ela porque ele não gostava dela, porque ela não era bonita como eu. Quer dizer, comigo ele não vai fazer, é assim que a gente vai pensar.
Comigo ele não vai fazer porque eu sou uma mulher capacitada. Ele fez com ela porque ela não trabalha, eu trabalho. A gente quer entender pela visão a razão. Aí na segunda suposição, suponhamos que da segunda vez você não vai entender mesmo porque é que aquele homem ele me traiu, se ele falava mal daquela mulher e eu era tudo diferente. Eu tentei superar. Quer dizer, ele dizia que traía, ou maltratava, ou largou porque a mulher não trabalhava, ou porque a mulher era ruim de cama, ou por isso, por aquilo. Quer dizer, eu me capacitei. Eu sou melhor do que essa mulher. E o homem faz a mesma coisa comigo. Deus explica que não é à toa, não é do nada. Quer dizer, aí então quando você não entende das coisas espirituais, você vai dizer assim, é porque o homem não presta. O homem não presta mesmo. Homem não vale nada. Então você quer entender a razão. Quer dizer, o homem, além de eu ajudar ele vem morar no que é meu, um exemplo. Ele usa o meu carro, ele usa a minha casa, ele me usa e ainda assim ele me trai. Quer dizer, quem não presta é o próprio homem. Quer dizer, eu me vejo numa situação que se eu não buscar a Deus, eu troco de relação, mas se eu não quero ruminar para entender a própria visão, eu vou viver vilipediando. Eu vou viver em vilipédio. Entende o que Deus explica? Quer dizer, a pessoa ela tem que entender não só a própria visão, como a razão, como o sentimento. Por que é que eu caí nesse tipo de relacionamento? Por que é que esse homem, ele traiu a primeira, bateu na segunda, usurpou a terceira e agora na quarta é que ele tá dando um de bonzinho? É que agora não vai existir lei do retorno para esse homem? É que agora ele vai se encaixar num padrão, num perfil de superação, de perfeição? Então, cada um vai ter a sua própria visão. Então, na maioria das vezes, você vai ver que esse homem que maltratou, que xingou, que usurpou aquela mulher, ele cai justamente na mão de uma mulher que já se prostituiu. É ou não é assim? Não sei se você observa isso, né? Ele falava mal das prostitutas, me rebaixava, me denegria, né? Moralmente, fisicamente, né? Falava mal das minhas pernas finas, do meu corpo, me degrinia. E agora ele pegou uma mulher pior do que eu? Como assim? Porque você não entende o que é uma pessoa que não consegue ruminar. Então você acredita que ele está falando dos outros, onde na verdade ele está falando dele mesmo. Por isso você vai ver geralmente um homem com a barrigona, né, que não faz exercício, um exemplo, ele tá falando das pernas finas daquela mulher, ele tá degrinindo, ele tá querendo derrubar a autoestima daquela mulher, porque ele fala pelo próprio sentimento, mas ele não entende o que é ruminar. Ele não entende o que é esse ruminar. Que em Hebreus, Deus diz, as coisas rudimentares. Quer dizer, rudimentares quer dizer ruminar. É uma pessoa que não consegue ruminar. Ela sente, ela tem um sentimento, mas ela vibra no próprio sentimento, ela fala para um sentimento próprio e ela vai desfazer das pessoas, porque se ela já entrou nesse padrão do vilipédio, que vive vilipediando, ele mesmo já crucificou a Deus, Jesus Cristo. Deus disse aqui em Hebreus, ele crucificou Jesus, ele não quer saber de arrependimento, ele gostou, ele ama a mentira e você não vai conseguir entender. Então é esse tipo de pessoa que ele vai tentar se enquadrar, ele vai tentar se encaixar em algum perfil, em algum relacionamento, ele vai buscar uma perfeição por fora. É por fora que ele vai mudar. É nessa situação que agora ele vai fechar os olhos para alguma situação, para se permanecer num relacionamento, para se permanecer em alguma profissão, porque ele tá sobrevivendo. Ele não sabe mais o que é viver. Entende? Deus explica assim para que você entenda a respeito disso, que é o que eu vou explicar para você, porque é que ele não consegue entender
a própria visão, e ele vai dizer assim, eu era bom quando eu não prestava. Eu não prestava e era valorizado, né? Eu batia nas mulheres, eu traía, eu enganava, eu sugava, e eu era bom, eu era cobiçado pelas mulheres. Agora que eu tentei firmar, agora que eu tentei mudar, eu quebrei a cara, porque a mulher gosta mesmo de homem que não presta. Essa vai ser mais ou menos a visão de uma pessoa que ela não sabe o que é viver vilipendiando e o que é viver sem ruminar, sem se ver. Quer dizer, quando eu não consigo me ver, é mais fácil eu falar dos defeitos dos outros. É mais fácil eu degrenir a imagem dos outros, mas eu não sei daquilo que eu gosto. Eu não sei daquilo que eu quero. Eu não entendo a própria visão. Entende? É por isso que essa pessoa ela vai precisar mais ou menos de 3 experiências na mesma área para que ela tente se superar e tente buscar essa perfeição por fora. Porque ela não quer entender a visão. Ela não quer se arrepender. Ela sabe que errou, mas ela vai tentar agora essa perfeição. Entende o que Deus explica? Deus diz isso em Hebreus 6:1, né? São as coisas rudimentares. Quer dizer, coisas rudimentares. É sobre ruminamento. Que tem pessoas que não sabem o que é. Ela vê o próprio sentimento. Ela tem visão do próprio sentimento, do próprio estágio espiritual. Ela não sabe sobre isso. Então, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, quer dizer, a pessoa não quer saber nada de Cristo, prosseguimos até a perfeição. Ele vai tentar ser uma pessoa perfeita. Entende por que é que você vai ver pela visão essa pessoa fazendo tudo para agora não pagar a lei do retorno, para não ser traído, para não ser largado. Ele vai tentar se enquadrar e vai fechar os olhos para muita coisa. Mas se esse homem ele caiu na mão de mulheres que já se prostituíram ou que são bruxas, ou que ele não quer saber, ele vai dizer, ninguém vive de passado, ele vai ver que ele mesmo vai ser humilhado, escorraçado, rejeitado. Ela vai viver apenas de aparência. Na frente das pessoas, ela mostra que é um casal, mas dentro de casa, aquele homem tem que fechar os olhos, porque ele não tem voz. Ele não pode falar nada, porque ele não vai ter razão. Ele nunca tem razão com nada, ele nunca pode nada. Ele está dominado totalmente pela visão, porque ele não quis entender a razão de nada do que ele estava vendo. Entende o que Deus explica aqui? Quer dizer, a pessoa que ela não quer ruminar, que ela não quer se arrepender, por isso você vê que quando ele entra na vida de uma mulher que ela já se prostituiu, ou o homem que ele já se prostituiu, ele vai fazer tudo para agradar o outro, mas é como se ele não conseguisse agradar. Porque aquela pessoa está vivendo de fora. Ela está vivendo numa visão totalmente superficial. Então, por isso você vê que quando o homem ele entra, aí a mulher vai dizer assim, ele não vai fazer comigo o que ele já fez com a primeira mulher ou com a segunda mulher, ele não é nem louco fazer isso comigo. E até as mulheres que diz, ele fez comigo, ele vai fazer com essa aí? Vê se ele não rasga a boca? Vê se ele não quebra a cara? Com ela ele não vai conseguir fazer. E ela vai se achar, né? Ela vai achar que ela é a perfeita, é a boa. Desde que aquela mulher, na maioria das vezes, já sofreu muito lá no passado, sofreu na infância, sofreu na primeira relação, é uma mulher que se capacitou, se amadurou por ela mesma, é uma mulher madura, então ela não vai aceitar qualquer coisa na vida dela, a não ser que ela domine. Ou ela domina ou ela não quer, do mesmo jeito é o homem. Ou ele domina ou ele não quer. Por quê? Porque na maioria das vezes ou são bruxos, ou já se prostituiu, que é praticamente a mesma coisa do que a Bíblia explica. Se prostituiu, não quis se arrepender, é bruxo, não quer se arrepender, não quer se ver, quer dizer, ele vai viver sem ruminar. E sem querer ruminar, ele vai trocando, ele vai se autossuperando, ele vai mudando por fora.
Por isso, a pessoa precisa de 3 experiências na mesma área, para que ela tenha mais ou menos essa visão que ela precisa mudar em algum sentido da vida dela. Que o problema não está fora, que o problema dela está dentro, entende? Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Deus está explicando aqui que a pessoa não tem fé em Deus, essas pessoas não sabem a respeito de Deus. Quando fala Deus, aqui está com D maiúsculo, Deus, o Criador do mundo, ele não crê na Bíblia, ele não crê em Deus, ele não quer saber, ele também não vai conseguir se ver, entende? Então, as obras são mortas. As obras, quer dizer, as coisas que ele está passando na vida não vai tendo sentido para ele. Ele vai perdendo sentido para ele. Entende? E da doutrina dos batismos, ele não quer saber. De doutrina de se batizar, porque é batismo. O que quer dizer um batismo? É um ato, é uma atitude, é eu mostrar para Deus que eu quero ser renovado, que eu quero ser uma nova criatura, que eu quero nascer do Espírito. É apenas isso. Não quer dizer que porque eu me batizei, agora eu sou de Deus, eu não busco nada. É só um banho de piscina, mas é uma doutrina. O batismo é uma doutrina, entende? E da doutrina dos batismos e da imposição de mãos, eles não creem, né, das imposição de mão, da quantas pessoas entraram na alma dele, das pessoas que se prostituíram, né, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quando a Bíblia fala de juízo, a Bíblia está falando de julgamento. Ele não vai querer saber do julgamento de Deus. E isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, se a pessoa ela já foi iluminada, ela se batizou e ela teve experiências espirituais com Deus, né? Iluminados e de provaram o dom celestial, quer dizer, ele teve alguma experiência espiritual e se tornaram participantes do Espírito Santo. Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Quer dizer, a pessoa para ter experiências com o Espírito Santo, Deus explicou aqui, ela precisa buscar a Deus, ela precisa se batizar, ela precisa crer no poder da imposição de mãos, ela precisa ter algumas experiências com Deus e mesmo assim tem pessoas que teve e não quis. Depois deixou Deus de lado. Então Deus explica aqui. E provaram da boa palavra de Deus, quer dizer, Deus se revelou para essa pessoa. Como funcionava o dom da palavra? O que é a palavra? A pessoa teve experiências com Deus e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro. Quer dizer, quando eu tenho experiências com o verdadeiro Deus, Deus vai me mostrar o futuro. Deus vai me dar uma visão da minha alma, do meu futuro. Deus vai dizer a mim onde é que eu posso chegar. Mas tem pessoas que Deus mostrou, mas a pessoa acredita que Deus vai levar ela sem ela querer saber. Entende? E não é assim. Não é isso que muita igreja não prega a verdade para você. Quer dizer, precisa que a pessoa queira entrar no sistema de Deus, ser tratado por Deus. Aprenda como funciona a palavra. E tem pessoas que não creem. Tem pessoas que não querem saber. Entende? Então Deus diz, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Quer dizer, se a pessoa ela já teve experiências espirituais e ela não quis saber, é impossível, Deus está explicando aqui, que ela venha mais uma vez cair em arrependimento. É impossível que ela consiga se arrepender. Se ela não quer mais, se ela buscou e no meio do caminho ela retrocedeu, ela desistiu, ela não quis saber, é impossível que mais uma vez ela consiga se arrepender. É por isso que você sabe que quem
Geralmente, quem cai nesse cenário aqui, que eu estou explicando para você? Pessoas que já enterraram filhos, pessoas que têm derramamento de sangue, né? Que fez pactos com sangue, então ele não quer se arrepender. Tem pessoas que não conseguem se arrepender porque ela não quer se ver, porque ela não quer falar dela, ela tá presa em agrilhões. Então, geralmente, essa pessoa é raríssimo ela conseguir ajuda diretamente de Deus se ela não confia em ninguém. Se ela não crê em ninguém, se ela não crê na Bíblia, se ela não quer Bíblia, é impossível ela sair desse estágio espiritual. Então, ela vai viver vilipendiando. Entende por que é que tem pessoas que ela fala mal daquilo que ela mesmo faz, daquilo que ela mesmo gosta, e ela não entende. Então você acredita que ela está falando mal das pessoas. Na verdade, ela está falando mal dela. E ela não entende a razão da fala porque ela não rumina. Porque ela não consegue pensar nas suas próprias atitudes, no seu próprio comportamento. Então ela vai ficando mais irada, mais invejosa, ela vai se tornando uma pessoa mais vingativa, ela vai buscando uma razão de ser, uma razão de se superar. Então Deus diz, né, que é impossível, né? E recairão, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificarão o Filho de Deus. Rejeitaram, negaram Jesus. São pessoas que negaram Jesus, entende? E os expõem ao vitupério. Ao vitupério. Quer dizer, é uma pessoa que mesmo ela tendo visão que tem algo errado na vida dela, como eu dei o exemplo para você, quer dizer, eu vivi em vitupério em todo o cenário da minha vida, em toda a área da minha vida. Quer dizer, a pessoa troca de trabalho, aprende, se capacita, mas ela não consegue evoluir naquela área. Então ela retrocede e cai para outro campo. Ela vai fazer outra coisa e ela não quer saber por que perdeu naquela área. Então na terceira vez, a pessoa tem como observar. Quer dizer, como eu estudei tanto para exercer uma profissão e eu não consigo exercer? Então você pode dizer assim, mas eu não gostei, eu não quero, é de mim. E na segunda vez? E na terceira vez? Aí na terceira você diz, oxe, de novo isso, né? Eu tô dando um exemplo para que você entenda. Na relação, é por isso que eu tô lhe explicando. Por que é que o homem, ele enganou a primeira mulher, traiu, humilhou, maltratou. Na segunda, a mulher, ela fez tudo totalmente diferente. A segunda mulher, às vezes aquele homem, ele faz pior com a segunda do que o que ele fez com a primeira. Ele faz de forma diferente, mas ele faz pior. Na maioria das vezes ele fez pior. Porque a mulher às vezes deu a casa, se entregou totalmente, ou deu carro a ele. E ele fez o quê? Botou a mulher dentro do carro dela, botou amantes dentro da casa dela, sugou ela financeiramente, enganou com uma mulher às vezes pior, com uma mulher totalmente inferior. Quer dizer, ele falava mal daquela mulher, da primeira, e ele dizia que era por conta da mulher, a mulher que não era capacitada, a mulher que não era bonita, a mulher que não era zelosa, não era vaidosa, e ele não gostava. Ele arrumou tudo isso e agora ele fez com essa segunda mulher totalmente diferente. Você não consegue entender isso pela visão. Você não consegue entender a razão disso. Entende? Então a segunda mulher vai dizer, é homem mesmo que não presta, porque o homem realmente não presta, o ser humano sem Deus ele não presta. Então na terceira ele vai tentar mudar, realmente pela forma mundana, pela visão, agora ele vai tentar se superar, agora ele vai dizer, agora eu vou fazer diferente, mas ele não conseguindo ruminar, ele não consegue se arrepender. É isso que Deus está explicando aqui. Se ele não quer se ver, se ele está falando o tempo todo da primeira esposa, da segunda esposa, eu estou lhe explicando, é só um exemplo para que você entenda o que é a ruminação e o que é o vitupério, que é uma pessoa que vive vituperiando. Entende? Ela está transgredindo na mesma área várias vezes e agora ele vai tentar agora se enquadrar. Mas ele vai pagar tudo com aquela ali.
E ele não vai nem conseguir reagir com aquela pessoa ali. Aquela pessoa, ele vai tentar se autossuperar. Não é que ele vai deixar de mentir. É uma pessoa que é totalmente mentirosa, totalmente fingida. É uma pessoa que está sem ruminar. Então ela acredita que sem se arrepender, ela mesma vai resolver a vida dela. Ela vai ajeitar a vida dela. Então ele vai dizer assim, eu fiz, mas eu não faço mais, eu mudei, agora eu fui bom. Agora eu vou ser bom com essa mulher. Então ele vai dizer assim, eu não tive sorte com mulheres. A mulher gosta mesmo de homem que não presta, porque quando eu não prestava eu era valorizado. Agora que eu presto, a mulher tá ok, me pisando. Tá me chacoteando, tá desfazendo de mim. Mas ele tá vendo, mas agora ele vai fechar os olhos. Porque ele não sabe a respeito das coisas de Deus. Entende? Agora ele vai tentar, porque ele quer provar, tanto para ele, por não querer ruminar, quanto ele vai tentar dizer para as outras mulheres, tá vendo que quem não prestava era ela? Ele não pensa no que ele fez. A ausência da ruminação é a pessoa que não consegue entender a própria visão. Ela perde isso. Ela está buscando uma razão de viver, uma razão de superação, uma perfeição por fora. Mas ele perde a razão do ser. Quando uma pessoa ela não sabe sobre a razão do ser, ele vai tentar se moldar por dentro. Então, por mais que você tente ajudar essa pessoa, por mais que você entre na vida dela e você qualifique, você capacite, você faça tudo por essa pessoa, ela nunca vai entender, porque ela nunca tem visão do outro. Ele só pensa nele. Se a pessoa não tem visão do outro, por que que Deus diz que se você não amar o outro, você quebra todos os mandamentos? Os principais mandamentos de Deus eram amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Se eu não sei sobre Deus, se eu não quero saber sobre Deus e eu não amo o próximo, eu vou buscar uma razão por mim. Entende o que é a pessoa viver sem ruminar e vilipendiando, mesmo ela tendo experiências nas 3 vezes, ela tentando se moldar, ainda assim ela não quer entender, ela não quer saber de arrependimento. Então é por isso que ela vai entrar em vitupério. Entrando em vitupério, essa pessoa, ela perde a incapacidade de se arrepender. Ela vai perdendo porque ela viu já que o problema não está fora. O problema está nela. Mas o que é que ela vai tentar agora? Ela vai tentar se superar, ela vai tentar se enquadrar num padrão de superação para desfazer das pessoas. Ela quer mostrar para as pessoas, ela está vivendo de fora para dentro. Então, ela não conseguindo ruminar, ela quer dizer que quem não prestava era a minha mulher. Viu que agora eu tô bem? Viu que agora, com essa mulher que eu tô aqui, eu tô melhor, eu tô bem, eu tô me vestindo bem, eu tô vivendo, eu tô me auto... Mas ele tá fechando os olhos para tudo. Ele está totalmente dominado, iludido, cego espiritualmente. Por isso, quando ele é frustrado, quando ele perde, ele vai ficar indignado, insatisfeito. Na maioria das vezes, o homem, quando ele merece ser traído para que ele pague, ele nem quer ver que ele é traído. Na maioria das vezes, a mulher ela vai fechar os olhos, ela não quer saber. Porque se ela já foi, um exemplo, se ela já foi amante, se ela vivia traindo, se ela vivia mentindo, agora ela pensando nela, ela vai querer chutar o pau da barraca? Ela vai querer sair perdendo nessa situação? Não, ela vai fechar os olhos, ela vai dizer que isso é uma sabedoria. Ela vai buscar a sua própria visão, a sua própria satisfação, a sua própria superação. Então ela vai dizer que é uma mulher sábia e que ela não tem que buscar. Ela não tem que querer saber de nada. Por isso essas pessoas, elas vivem vilipendiando, sem ruminar. Ela vai dizer que se eu procurar, eu sei que eu acho. Um exemplo para que você entenda do que eu estou explicando, do vilipêndio. Se eu procurar, eu sei que eu acho, mas ela não quer procurar. Mas se ela tiver de pagar, ou ele, se ele realmente merece, mesmo que ele não procure, mesmo que ele não queira, mesmo que ele queira perdoar aquela mulher, a mulher não vai querer o perdão dele. A mulher não quer voltar para ele. A mulher não quer mudar porque ele está pagando.
Veja a diferença de uma pessoa que ela é totalmente rebelde, morta espiritual, que ela vive em vitupério. Ela vai tentar superar as leis de Deus fazendo por conta própria, mas ele vai pagar. Mas ela vai pagar porque ela não sabe sobre as coisas de Deus. Então essa pessoa, ainda que ela não queira ver, ainda que ela queira fechar os olhos para estar ali, dizendo que é pelo um sentimento ou pelo outro, mas ele faz tudo por conta própria, ainda que ele não queira saber que está sendo traído. Você conhece pessoas que mesmo você dizendo, a pessoa não acredita? Você é traído, você é enganado, essa mulher lhe trai, lhe engana e ele não acredita, você fala, é como se ele não tivesse ouvidos, ele não quer saber. Ainda assim, essa pessoa ela vai ser rejeitada. Se ela estiver pagando por algo que além dela estar transgredindo, vivendo o erro de geração, mas ela já cometeu tantos erros ao ponto de Deus querer mostrar a essa pessoa que ela está errada. Ao ponto de Deus querer esfregar na cara dessa pessoa, você vai ter que passar pelo problema que você fez as pessoas passar. Você traiu, você enganou, você usurpou, você maltratou, você xingou, fez tudo e ainda quer sair ileso dessa situação. Você vai buscar uma superação, uma perfeição e acredita que isso não vai voltar para você? Então essa pessoa, pela lei de Deus, ela vai fazer tudo com este homem ou com esta mulher e ela não vai querer ver, ela vai fechar os olhos para não ver, porque ela não quer entender, porque ela está protegendo o seu próprio coração, porque ela está buscando uma superação. Então ele vai acreditar que está se dando bem, ela também. Entende o que Deus está explicando aqui sobre o rubimento, sobre o que é a pessoa que não consegue ruminar, e são coisas rubimentais. É só um dos exemplos que eu estou lhe dando. Mas nesse caso de pessoas que elas não querem saber sobre arrependimento de Deus, ela vai ela não tem como sair dessa visão que ela não pague sobre a maldição que ela mesma plantou na vida dela. Daquilo que ela mesma praticou na vida dela, daquilo que ela não quis saber por que traiu, por que mentiu, por que enganou, porque já vai passando de 3 relacionamentos. Então tem pessoas que ela está vituperiando em todas as áreas da vida dela. São 3 percas na mesma área. 3 percas de filho, 3 percas de emprego assim, profissão, né? Se capacitou, tem 3 profissões, mas não exerce nenhuma profissão, mas ela não quer saber a razão de nada, mas ela está fechando os olhos, mas ela está tentando se auto-superar, mas ela não quer saber sobre Deus, sobre arrependimento, sobre rompimento. Ela vive numa vida travada. E mesmo assim ela vai ter que lidar com a situação. E Deus explica isso no manual. Ela vai ter que ver o cenário da própria vida, do que foi que ele fez com a vida dele, porque ele está o tempo todo tentando superar, mas para quê? Essa autoperfeição, essa autossuperação para desfazer de alguém. Para desfazer de alguém, para mostrar a alguém, eu não fiquei com você porque é você que não presta, eu que não presto. Você conhece pessoas assim? Porque eu já conheci várias. Quer dizer, a pessoa mesmo maltratou, traiu, fez tudo comigo e ainda veio desfazer de mim. A pessoa mesmo quis rebolar em cima de mim, dizendo que é eu que não presto, mas foi ela que fez eu não prestar. Essa pessoa vai pagar. Ele pode fechar os olhos como for. Essa pessoa ela vai passar, só que quando ela passar, já se passou 10, 12, 20 anos na vida dela, que quando ela cair do cavalo, quando ela for puxarem o tapete dela, ela vai ficar esmagada, porque ela diz, meu Deus, depois de tanto tempo, eu tentei tanto mudar, eu tentei tanto me superar, entende? Eu tentei tanto ser melhor, eu tentei tanto me capacitar, mas isso não é o arrependimento. Isso Deus explica, para Deus isso não tem valor. Por isso as pessoas vivem transgredindo e automaticamente ela vai viver em vitupério. Para que você entenda o que é o vitupério. E quando ela está vivendo em vitupério, é tipo um alto pedestal que ela vai tentar se superar de uma maneira que ela vai acreditar que venceu, que ganhou. Agora ela vai pegar aquela experiência da vida dela para maltratar a pessoa que ela mesmo fez a pessoa sofrer.
Agora ela quer desfazer daquela pessoa, dizer que eu não fiz ela sofreu porque é ela que não presta. Entende o que Deus explica? Então essa pessoa, ela vai passar por frustrações trágicas na vida dela. Por percas drásticas, são percas que ela não acreditava mais. Que ela não via mais, que ela não acreditava mais que ela podia passar por isso, porque ela acreditava que estava tudo bem na vida dela. Eu mudei, eu me superei, é tipo isso. Entende o que Deus está explicando aqui? Quer dizer, eu mudei, eu me superei, agora eu caí do cavalo, porque eu não esperava isso desta pessoa. Quer dizer, eu não quero me ver, de forma nenhuma eu não quero me ver. Vai viver vitupérios. Viver em vitupérios é esse estilo de homem ou de mulher, que eu tô dando exemplo para você, quer dizer que eu vou me auto-superar, eu vou me auto-vencer, eu quero uma perfeição sem querer me ver. Eu não quero me ver, eu não quero entender, eu não quero saber. É uma pessoa que está cronificada, a mente cauterizada, o sentimento cronificado. Então ele vai tentar de todo jeito quebrar as leis de Deus e acredita que não vai ter consequência nenhuma para ele. E aí é quando ele cai do cavalo, porque Deus vai mostrar para ele que ele vai pagar sim. Que ele vai perder sim, então ele vai continuar dizendo que são as mulheres que não prestam. Como pode uma pessoa abrir a boca e dizer que as mulheres não prestam, os homens não prestam, se ela não quer ver o que ela mesma fez na vida dela? Se ela tem o prazer de falar mal de algo que ela mesma fez. Isso é viver vilipediando. Eu falo mal daquilo que eu mesmo faço, mas como eu não posso me ver, eu vou buscar uma razão de ser. Entendeu o que é viver em vilipédio, em vitupério? Eu vou buscar uma razão de falar. Eu vou buscar uma razão de superar. Eu vou buscar uma razão de ser. Eu não quero entender. É por isso que essas pessoas, elas não escapam dessa lei. Entende? Porque ela já praticou o erro 3 vezes na mesma área. Já foi frustrada umas 3 vezes na mesma área e ela não quer entender a razão. Ela quer buscar uma autossuperação, uma superação que não vem do alto, uma superação motivacional de fora. Quer dizer, agora eu quero mostrar para minha ex-mulher, para o meu ex-marido, que quem não presta é ele, que quem tá só é ele, que eu que sou a boa. Tá vendo aí que agora eu tô andando bem, eu tô bem casado, eu tô com uma filha, ou eu tô com um filho maravilhoso e ela tá aí sozinha, desde quando ele que fez o mal na vida dela e ele quer sair por bom, não vai conseguir. Entende o que Deus está explicando de pessoas que não querem ruminar e vai entrar no vitupério? Não vai conseguir, porque ele não quer pensar nos seus próprios feitos. Ele não quer entender nem a razão do que está vendo, ele está buscando essa autossuperação. Essa autoperfeição. Então ele quer dizer que perdoou a traição daquela mulher, mas ela não quer o perdão. Ela não vai querer o perdão. Entende? Ele vai fechar os olhos que não foi traído, que não é usurpado, que não é enganado, porque ele está com medo de perder. Ele está vivendo por uma razão própria, ele está buscando essa autossuperação e vivendo em vitupério. Entendeu o que Deus explicou aqui? E se ele vive em vitupério, ele está acreditando que vai barrar as leis de Deus. Epa, que não vai ter lei para mim. Lei do retorno, não. Quer dizer, uma pessoa que está totalmente mergulhada em trevas e ela foi tentando sair dessas trevas, cometendo mais erros. Ela vai piorando o estágio espiritual dela, ao ponto dela não querer saber de arrependimento. É por isso que você vai falar com essa pessoa, geralmente, dos erros dela, e ela vai dizer, quem é você para falar dos meus erros? Ele não aceita nem sequer ouvir. Ele não quer entender, porque ele já vive pelo ver. Ele vive julgando, ele vive criticando, ele vive traindo, e ele não quer ruminar. Ele não quer pensar. Então, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai viver frustrado.
Ele vai viver traumatizado, ele vai ter crises e vontade de suicídio, ele vai viver no remédio controlado, ele vai viver querendo ser justiçado por Deus, porque as pessoas não são justas com ele, mas ele não consegue saber o que é ruminar. Então ele vai entrar nesses rubimentos do mundo. Esses rubimentos, quer dizer, a fé para ele é sem obras. Olha o que Deus explicou aqui em Hebreus. A fé para essa pessoa é totalmente sem obras, ela não precisa saber, ela não precisa crer, ela não precisa entender, ela está sobrevivendo na terra. É uma pessoa altamente assolada, cronificada, a mente cauterizada e o sentimento cronificado. É uma pessoa traumatizada, cheia de traumas e de feridas dentro dela. É por isso que ela vai ter que ter o maior cuidado do mundo. E ela não vai conseguir não ser frustrada. Porque ela está vivendo enganada pela visão. A pessoa que ela vive vitupério, ela vive enganada pela visão. Buscando essa autossuperação, sem crer em nada de Deus. É uma pessoa que não tem fé, que não crê no poder da palavra, que não crê em arrependimento, que não crê em paz, em amor. Ela vai buscar uma superação que ela vai acreditar pela visão. Ela vai acreditar, é uma pessoa altamente assolada já. Ela vai acreditar que está tendo controle de tudo, mas sem entender nada. São pessoas que altamente controladoras. Ela está com medo de perder. Ela está com medo de perder o controle da vida dela, porque ela buscou esse controle por fora. De tanto que já perdeu, de tanto que já foi enganada, de tanto que já foi roubada, de tanto que já foi frustrada, mas não quis ver. Ela não quis ver. Então essa visão dessa pessoa é totalmente corrupta. É uma visão corrupta dentro dessa pessoa. Então ainda que ela não queira ver, ela vai ter que ver. É por isso que você vê que mulheres que já foram amantes, ela acredita que agora quando ela casar, ela não vai ser traída porque ela é bonita, porque ela é uma pessoa altamente capacitada, porque ela bota tudo na mão daquele homem, né? Ela bota casa, bota carro, bota tudo, racha tudo, faz tudo por aquele homem. E ela acredita não ser traída e de repente ela é traída. Mas ela não quer pensar. É só um dos exemplos que eu tô dando a você do que é vilipendiar. Do vilipédio que Deus explica. Ela não quer pensar. Ela não quer dizer assim, não, ele me traiu, porque eu também já fui amante. Ele me enganou, porque eu também já enganei alguém. Eu tô pagando o que eu já fiz no passado. Ele perde essa capacidade desde quando ele já caiu 3 vezes no mesmo cenário. Ele enganou, na primeira vez a pessoa ainda tem como dizer, né? Eu tô passando por isso porque eu fiz. Ela pode até pensar, mas se ela não quer ruminar, ela não quer se arrepender, ela vai vituperiar. Vituperiar é a pessoa que vai entrar num padrão pior da alma. Ela vai buscar uma superação para desfazer dos outros, para humilhar o outro, para se capacitar. Ela vai buscar uma perfeição. Entende o que Deus explicou aqui? Que ele vai deixando as escrituras, deixando Jesus Cristo. Ela não quer saber de batismo, não quer saber de arrependimento, não quer saber de Jesus Cristo. Eles falam em Jesus. Eles falam, mas eles não creem em nada disso. Nem pela visão eles não conseguem crer, desde quando já passou pelo cenário 3 vezes na mesma área. Transgredir. Transgredir é você passar pela frustração 3 vezes no mesmo setor. Na área profissional, 3 percas. Na área afetiva, 3 percas. Na área financeira, na área profissional. E naquela área a pessoa já perdeu 3 vezes. E mesmo assim ela não quer se alertar. Ela entra nesse vitupério. Entrando nesse vitupério, ele mesmo vai ficar sem esperança. Ele mesmo vai vibrar naquele sentimento. Ele é incapacitado agora de se relacionar bem com alguém. Ele é incapacitado agora de confiar em alguém. Ele vai buscar agora uma razão, uma superação. Agora eu vou fazer com as pessoas aquilo que já fizeram comigo, porque eu não acredito em lei.
As pessoas fizeram comigo e estão aí vivinhas, estão fazendo o que quer. Então você vai perceber a indignação na fala da pessoa. Por que ela é indignada? Porque ela está justificando o seu próprio comportamento, o seu próprio sentimento. Porque ela está vendo, mas ela não está entendendo. Entende o que Deus explica no vitupério? Ele perde essa capacidade de arrependimento. Ele perde, ele não quer, porque ele acumulou. Porque ele acumulou. Não tem como uma pessoa ela acreditar que Deus não vai fazer com que ela pague aquilo que ela fez na vida. Ela não quer saber o que foi que ela fez. E automaticamente, quando ela não quer saber o que foi que ela fez, ela também não vai querer saber o que foi que fizeram com ela. É uma pessoa altamente negligente. Por isso ela vai viver nesse vitupério. Por isso ela vai perder essa incapacidade de ruminação. Por isso ela vai viver na indignação, nessa primeira morte espiritual. Por isso ela acredita que é uma pessoa perfeita, porque ele vai buscando essa perfeição. E ninguém consegue. Ninguém é perfeito. Ele vai pagar para ver mais uma frustração na vida dele. Pagando para ver, ele mesmo está fechando os olhos, que ele acredita que Deus não vai se vingar dele, que Deus é amor, que Deus não é justiça, que ele não foi o errado, ele está justificando tudo. Entende o que é que Deus explica? Ele é uma pessoa totalmente sem fé. É uma pessoa sem obra. As obras da vida dela perdem o sentido. Ele não tem visão, percepção da própria razão. Entende o que é viver vilipendiando? Ele perde a visão da razão do próprio ser. Porque ele não quer saber, porque ele não quer entender, porque ele não quer ver. A pessoa que não quer ver, ela já entrou nesse padrão, nesse sistema, 3 vezes na mesma área. E eu conheço pessoas que já passou por 10, né? 10 relacionamentos e não quis buscar conhecimento de Deus. Anda na igreja. Mas se você for falar um erro da pessoa que está em vitupério, ela vai dizer: quem é você para falar dos meus erros? Está dentro da igreja, mas ela não quer ouvir o erro dela. Entende qual é a diferença? É revoltada. Ela vai dizer: quem é você para falar do meu erro? Ela não tem aquilo como erro. Ela não quer se arrepender. Por isso ela entra nesse vitupério. Entrando no vitupério, ela só vai ver a puxada de tapete na vida dela. Ela só vai ver a frustração, a queda na vida dela. Quer dizer, ela foi amante, mas agora quando ela vê que está sendo traída, agora ela vai querer se vingar. Porque se ela não rumina, se ela não pensa, se para ela não tem efeito esse negócio de se arrepender, de palavra, de poder, de Deus, de fé, de crença, ela não sabe nada. Ou ele não sabe nada. Entende? É uma pessoa estagnada da alma, inércia da alma. Nem a visão para ele tem razão mais. Ele está vivendo de fantasia. Está vituperiando. Vituperiando. São tantas coisas para eu contar aqui para você, que já tem quase 1 hora de vídeo, né? Mas eu tive muitas experiências para que Deus dissesse assim: eu vou arrancar as iniquidades dessa moça, para que ela entenda por que ela mudou tanto, se superou tanto, buscou tanto. E ainda se eu não me apresentar para ela não vai ter saída. Se Deus não arrancasse as minhas iniquidades, para mim não tinha saída. Que eu ia terminar ou matando, ou eu mesmo tirando a minha vida. Mas antes que eu viesse tirar a minha vida, eu sei que eu ia tirar a vida de alguém. Porque eu não ia ter mais controle emocional ao ver, né, as pessoas me enganando, me dando beijo, me chamando de filha e ainda me traindo. E ainda me enganando, e ainda me roubando, né? Amigas que se diziam amigas e de repente eu descobrindo a falsidade. Então Deus fez o quê? Tratou as minhas iniquidades. Eita, o carro de som. Deus tratou as minhas iniquidades. Deus arrancou aquela minha natureza corrupta. Entende o que aconteceu? Deus arrancou a minha natureza corrupta para que eu não fosse mais movida pela visão. Uma pessoa que ela está vituperiando, ela é movida pela visão sem entendimento. Sem entendimento. Ela é totalmente corrupta. Ela perdeu a capacidade de entender a própria vida. Por quê? Porque ela quis ignorar o que acontecia com ela.
Ela vive falando das pessoas e fazendo a mesma coisa que as pessoas fazem. Isso é viver vituperiando, a fé sem obra. É uma pessoa sem fé, morta espiritualmente, justifica todos os seus erros, não quer pensar, não quer entender porque perdeu, porque não exerce essa profissão, porque enterrou filho, porque adoece, não quer saber nada da própria alma. Tá totalmente inércia. Entende? Quer dizer, essa pessoa, ainda que ela não veja, Deus vai fazer com que ela veja. Deus vai fazer com que ela veja. Quando meu ex-marido descobriu, né, que eu tava com outro homem, eu já tava 6 meses separada. O pai da minha filha, né, que houve traição pelo meio. Que eu já tinha sido tão traída que quando eu resolvi trair já pra me vingar, né, ele não descobriu quando eu tava com ele, não. Porque você sabe que mulher quando trai, ela trai muito melhor do que homem. Ela sabe muito bem trair, né? E quando Deus quer fazer que ele pague o que ele já fez na vida dele, que ele também traiu, também mentiu, também enganou, roubou, fez tudo, né? Quando Deus quer que ele pague, ele vai passar pela situação sem capacidade de reação. Ele perde a reação. E ainda que ele não esteja na situação, ele volta para a situação. Isso é viver vituperiando. Quando ele descobriu que eu estava com outro homem, nós já estávamos separados mais de 6 meses. E mesmo assim, ele deu um de vítima, de enganado, né? E eu nem estava com ele. Não, o que ele viu não foi realmente a situação do que eu estava imersa. Ele não viu a situação do que eu vivia, que ele não via. Mas foi assim, ele tomou o celular da minha mão, eu dentro do carro, eu atendi o telefone na porta do trabalho dele, da oficina dele, que ele tem uma oficina. Ele tomou meu celular quando eu fui levar a menina para ele passar o final de semana, ele tomou o celular do meu ouvido, sendo que ele não era mais nada meu. 6 meses de separado, ele vivendo a vida dele e eu a minha, e ele decidiu tomar o telefone e saiu correndo com o celular. E ali meu celular não tinha trava, e ele viu fotos íntimas, conversas íntimas. E como ele viu que eu estava com um homem que era conhecido dele, conhecido nosso, ele ali aproveitou para se vitimizar, né? Ali ele aproveitou para me defamar, que é isso que narcisista faz, né? Ele aproveitou para me defamar, para se vitimizar. Tá vendo porque é que eu não tô com ela? Porque ela me trai, porque ela me engana, por isso, por aquilo, que ele é a vítima. A pessoa que ela tá vituperiando, ela não consegue falar dela. Ele vai aproveitar alguma oportunidade para jogar tudo aquilo contra o outro. Por que tudo é errado aquilo fazer? Trair, mentir, enganar, se prostituir, sendo que aquela pessoa também faz? Por que é mais fácil ele condenar o outro? Porque ele não se vê. Entende o que Deus explica? Então, se ele não se vê, ele vai ter que ver o cenário da vida dele. Ele vai ter que ser exposto, ele vai ter que ser envergonhado. É isso que Deus explica. Isso é viver vituperiando, porque a pessoa não consegue mais ruminar. Então, mesmo que ela faz, ela não quer saber o que ela faz, ela quer saber o que o outro faz, porque ela quer ter razão da fala. Ela quer ter razão da fala. Eu fiquei sem entender na época, porque eu digo, meu Deus, eu não tô mais com o homem agora tá se vitimizando, que é a vítima, que é o corno, que é o enganado, entende? Que não tinha mais nada a ver aquilo ali. Eu fiquei sem entender. Quer dizer, para pagar, é apenas para pagar. Ele tá perdendo o tempo todo. Quem anda vituperiando, que ele tá nessa cegueira espiritual, mesmo ele vivendo todo o cenário, ele não quer ver, ele não quer entender, porque ele não é convencido mais da própria visão. Entende? Como é que ele vai querer se arrepender dos erros dele se ele não vê o erro como erro? Então ele vê o erro dos outros, mas ele não vê o erro dele. Então é mais fácil que ele jogue para fora aquele sentimento, aquela indignação que está dentro dele, aquela rejeição que está dentro dele, falando dos outros. Falando da outra pessoa, aproveitando aquela oportunidade para jogar para fora. Por que é que ele está sofrendo? Por que é que ele está perdendo? Entende? Porque ele está o tempo todo fechando os olhos. A pessoa que está vituperiando, ela está fechando os olhos.
Ela não está querendo ver o cenário da própria vida. Ele está tentando se superar, ele está tentando sobreviver em alguma situação da vida dele, porque ele não consegue mais ruminar. Porque ele está dentro da igreja, porque ele diz crer em Deus, porque ele ora, porque ele faz, mas ele ignora o pecado. Ele não quer Deus para tratar ele do pecado. É uma pessoa totalmente sem fé. Então ele vai passar pelo mesmo nível de situação que ele caiu na maldição, né? Ele vai passar pelo mesmo nível de problema que ele já causou na vida dos outros. Na vida das mulheres que ele passou. Entende? Na hora, na situação, eu fiquei até com medo. Fiquei com medo dele me matar, né? Eu digo, meu Deus, o homem agora tá se vitimizando. Pegou e sumiu com o meu telefone. E eu fiquei desesperada, procurando. E catei amiga, e fui buscar minha mãe para procurar esse homem, que ele tá com o meu celular e ele vai ver. E ele, como ele vivia se humilhando para voltar, eu digo, ele vai querer me matar. Que agora ele vai dizer que ele é a vítima do mundo, do que ele tá vivendo. Na época, na hora, eu entendi que ele ia fazer isso. Aí eu digo, ele vai querer postar minhas fotos íntimas, ele vai querer degrenir a minha imagem, ele vai querer acabar comigo para se vingar de mim, né? Mas aí o que foi que eu fiz nessa época que eu vivia nas trevas? Corri para minha mãe, que era feiticeira, né? E ela conseguiu falar com ele que ele não atendia ninguém. Ele não atendia ninguém, mas ela jogou logo a ameaça nele. Jogou logo a ameaça nele. Se você me prejudicar a minha filha para dar um de corno, para dar um de enganado, eu acabo com você. Porque você sabe que você não tá mais com ela já faz tempo. Você é santo para você tomar o celular dela e agora se vitimizar dessa forma. Tá agindo como se tivesse um relacionamento com ela sem ter esse relacionamento com ela. Tenha consciência. Foi quando ele caiu a ficha, né? Que se ele reagisse à visão, ele teve que comer calado. Ele teve que comer calado, ele não pôde reagir. Entende? Mesmo que a vontade dele era reagir. Era matar, era esfolar, era denegrir, era tudo. Por quê? Porque é o que tem dentro dele, é o que tem dentro da pessoa. Tudo que ela já praticou na vida, ela não aceita que ninguém pratique com ela. E ainda que ela for exposta a ter que ver que alguém fez com ela vai se vitimizar, porque ela nunca quis se arrepender. A pessoa nunca quis se arrepender. É nessas que muitos morrem. Entende? Porque não quer saber. Ele só quer saber dele. Ele cria um sentimento nele. Ele quer dominar. Ele quer se ver bem. Ele quer se qualificar. Ele busca por fora. Uma mudança por fora. Isso não funciona. Você corre o maior risco na mão de pessoas que ela mente, que ela engana, que ela trai, que ela maltrata, mas você acredita que ela não vai fazer isso com você, que ela vai se superar com você e ela vai fazer de formas diferentes, não vai fazer do mesmo jeito, mas ele vai fechar os olhos para sobreviver ali, porque ele já entendeu que o erro tá nele, mas ele não quer entender. Por quê? Porque não quer se arrepender. É isso que Deus explica. E se não quer se arrepender, vai entrar em vitupério. Em vitupério, a pessoa não tem mais a capacidade de se arrepender porque não busca, porque não quer falar, porque não quer entender, porque não quer ver. Ele quer buscar uma mudança de fora. É só um religioso. Ele quer buscar uma mudança totalmente externa. Ele não crê em arrependimento. Ele não crê em amor, ele não crê em perdão. Ele quer se dar bem pela visão. Entende o que Deus explica? É por isso que muitos morrem por não querer crer em Deus. Por acreditar que vai escapar da mão de Deus. Fugir das leis de Deus. Então ele não tem controle nenhum emocional. Essas pessoas que vivem vituperiando, ela não tem controle nenhum emocional. E ela está o tempo todo tentando controlar os outros. E nessa tentativa de controle dos outros, é quando essa pessoa ela é totalmente desequilibrada. Que você percebe que por mais que você tente ajudar essa pessoa, ela não tem visão do outro.
Então, quando ela se compara com você e se vê melhor do que você vai ver que ele rebaixa você. Ele não viu nada do que você fez por ele, porque ele só vê ele. O sentimento é só dele. Então, ele só vê o que ele faz. Ele não vê o que os outros fazem por ele. Isso é viver vilipendiando. Entende? Ele só tem um sentimento nele, ele só vê o que ele faz e ele só usa as outras pessoas. Ele só usa as outras pessoas. Porque ele não é capaz de se arrepender. Porque ele é incapaz de ver. De ter sentimentos. A visão do ver é a pessoa ter sentimentos pelo outro. Então ele cria um sentimento pelo outro. Por quê? Porque ele se faz ser pertencente na vida do outro para se dar bem. Entende? Porque é que ele perde esse equilíbrio? Porque ele acredita estar se dando bem. Que Deus não vai se vingar, que Deus é amor, que ele mentiu, traiu, enganou, usurpou, fez o que quis com as pessoas, mas ele não é convencido da própria visão. As obras é morta. As obras é morta. Então, uma pessoa que ela carrega muita iniquidade e muito pecado, que ela não quer ter visão dos próprios erros, ela está buscando uma satisfação. Ela está apenas buscando uma satisfação. Quando a Bíblia fala, quando fala de mente, está falando de visão. Quando a Bíblia fala da mente do ser humano, a Bíblia está falando de visão. Veja que o que os olhos não vê, o coração não deseja. Está falando de mente. Quando a Bíblia fala de sentimentos, de desejo, de vontades, a Bíblia está falando de iniquidades. Está falando de iniquidades, do desejo da carne. Então é uma pessoa que não tem sentimentos pelo outro. Ele vai criar esse sentimento para se encaixar. Entende? Para sobreviver com aquela pessoa. Mas não é um sentimento de verdade. Mas ele crê que é de verdade, que ele é de verdade. Mas ele não consegue ouvir a verdade. Ele não consegue ouvir a verdade. Ele não quer ser frustrado. Você vai falar para a pessoa não quer, não quero, não quero. Ela diz para você que não quer. Está totalmente dominada, está em agrilhões. Que a Bíblia fala dos agrilhões sentimentais, agrilhões. Ela está totalmente ferida por dentro. Porque tudo que ela causou na vida dos outros, ela achou que não tinha consequência na alma dela, para ela. Que não tinha consequências para a vida dela. Onde tem consequências é para a vida da pessoa mesmo. É para a pessoa que tem consequência, mas ela desconhece sobre isso, entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.